Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara, eu sou médica cardiologista e aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e, mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E hoje vamos falar sobre uma doença extremamente agressiva e silenciosa. A principal causa de amputação não traumática, uma das principais causas de cegueira, doença renal crônica levando à hemodiálise, além das doenças cardiovasculares, né, como infarto e AVC, que é a diabetes mellitus. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Juliana Delfino, que é médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é endocrinologista, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Sociedade de Obesidade e Metabologia, além de membro da Sociedade de Climatério. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada, Yara, agradeço novamente o seu convite. E antes de começar, vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque as informações vão ser muito relevantes para você e para a sua vida que está buscando mais saúde. Bem, Ju, a gente sabe que estima-se que 8% da população do Brasil tenha diabetes, né? A imensa maioria da diabetes é o chamado diabetes tipo 2, que você vai detalhar mais à frente, que tem uma íntima relação com sedentarismo e obesidade. Mas vamos do início. Afinal, o que caracteriza a diabetes? A diabetes, ela se caracteriza por níveis elevados de açúcar no sangue, que seria a glicose no sangue, e isso pode acontecer por uma deficiência tanto na produção de insulina como na ação de insulina. O indivíduo ele não consegue mais manter esses níveis de glicemia dentro da normalidade, que seria aí até 99. Isso vem mudando bastante, foi mudando ao longo do tempo, né? E cada vez mais rígido esse parâmetro, né? Tô aqui entregando a minha idade, né? Porque já fui da outra época, tá, Ju? E aí, quais são esses tipos de diabetes, né? E aí eu coloquei na introdução, você já diferenciei o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Quais são as principais diferenças? Tá. Os três principais tipos de diabetes que a gente observa no dia a dia são o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, aí ele compromete 95% das pessoas que têm diabetes. Ele acontece mais na fase adulta, é um indivíduo muitas vezes, como você disse, que tem um sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Ele acontece mais por uma incapacidade desse indivíduo de controlar a glicemia, porque apesar do pâncreas produzir insulina, essa insulina ela não é eficaz em controlar os níveis glicêmicos. Então esse indivíduo tem uma resistência insulínica, níveis elevados de insulina, uma hiperinsulinemia e ainda assim a glicemia no sangue permanece alta. E a gente tem o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele já acontece mais em crianças e adultos jovens. É um diabetes autoimune, então ele é causado por uma deficiência na produção de insulina, porque o corpo passa a reconhecer algumas células ali do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina, como um corpo estranho, que são as células beta, e passam a destruir essas células. Então esse indivíduo, muito precocemente, ou desde o início, dependendo de como ele abre o quadro, já precisa de fazer uso de insulina. Perfeito. E muita gente confunde aí essa diabetes tipo 1 com a tipo 2 em relação à genética explica um pouquinho sobre isso, em relação à genética, né, do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, o indivíduo, existe uma hereditariedade, né? Existe uma história familiar de diabetes tipo 2. Enquanto que no diabetes tipo 1, a gente não observa essa hereditariedade. Ele é uma alteração, geralmente, que acontece nesse indivíduo, né? Uma alteração genética desse indivíduo e que, normalmente, não tem uma história familiar. Exato, porque por ser mais jovem, as pessoas acreditam que tem uma hereditariedade maior, e na verdade é diabetes tipo 2, né, que tem essa hereditariedade maior. Mas existe a diabetes tipo 1 em adultos? Existe, né? E essa é chamada de LADA, que é a diabetes autoimune latente do adulto. Então, é um quadro de diabetes muito parecido com o diabetes tipo 1 da criança e do adolescente, que tem a produção de anticorpos que vão destruir essas células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, mas isso se faz mais lentamente, progressivamente. E essa pessoa vai apresentar um quadro de diabetes ali por volta dos 30 anos de idade.
Hum. E o que difere ali do diabetes tipo 2? Que às vezes a gente fica na dúvida, é um adulto com diabetes, é tipo 1 ou tipo 2, né? O LADA, né, o diabetes latente adulto, autoimune do adulto, ou é um tipo 2? Peso corporal. Então, geralmente é o indivíduo que tem um peso normal e que ele precisa, né, ele vai evoluir muito rapidamente por uma necessidade de insulina em comparação com um paciente que seria um diabetes tipo 2. E o aparecimento também, ele costuma ser mais abrupto, assim, desse diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2 na prática, ou não? Ele pode ser mais insidioso? No adulto, ele é mais insidioso, porque o diabetes tipo 1 LADA, né, do adulto, autoimune do adulto, ele, por ter uma progressão mais lenta, e por esse indivíduo aí, aos 30 ou mais de 30 anos de idade, fazer exames de rotina, muitas vezes a gente detecta ali com aquela glicemia ainda nem níveis de diabetes, mas muito próximos do diabetes. Então a gente consegue ver que essa evolução, essa progressão, a abertura do quadro, ela é mais leve. Enquanto na criança, não. Geralmente são quadros que o diagnóstico é feito já em complicações, como uma cetoacidose diabética, ou às vezes em casa, em que a mãe observa que tem uma formiguinha ali na urina daquela criança, ou a criança começa a perder peso. Então, geralmente, o tipo 1 da criança, ele tem um quadro mais agudo, mais abrupto na apresentação clínica dele. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento dessa diabetes? Aqui a gente vai acabar falando um pouco mais da diabetes tipo 2, porque é a diabetes mais comum, porque aí os fatores de risco da diabetes, aliás, da diabetes tipo 2, porque os fatores de risco da diabetes tipo 1 independe, a interferência do meio vai ser menor, né, do ambiente. Mas quais são os fatores de risco mais comuns aí para o desenvolvimento da diabetes? Até antes da gente falar um pouquinho disso, a gente precisa ficar também atento com o terceiro tipo de diabetes cada vez mais comum, que é o diabetes gestacional, né, que é aquela mulher que desenvolve o diabetes na gestação, sem uma história prévia de ter diabetes. Mas voltando aqui para o diabetes tipo 2, os fatores de risco principais seriam uma história familiar de diabetes, sedentarismo, tabagismo, sobrepeso, obesidade, a própria hipertensão arterial é um fator de risco, um HDL baixo é fator de risco de dislipidemias como triglicerídeos elevados. Então, existe a idade acima dos 45 anos de idade também é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, porque só voltando aqui, porque você falou, os 3 tipos mais comuns, né, a gente falou, é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, né? Perfeito. E aí, nesse diabetes gestacional, esses fatores de risco também se incluem? Falando isso, a né? respeito do sobrepeso? Exatamente, o sobrepeso, a obesidade, mas não necessariamente. É porque o ambiente ali da mulher que está gestante, ele é um ambiente muito compatível com uma resistência à ação da insulina. Então, mesmo mulheres extremamente saudáveis, com um peso normal, elas podem desenvolver um diabetes mellitus gestacional. Né, porque esse ambiente é a prova de fogo, né? Se essa mulher tem uma tendência ou não a desenvolver. E o mais importante é que se essa mulher desenvolver um diabetes mellitus gestacional, ela tem um risco maior ao longo da vida de desenvolver um diabetes mellitus tipo 2. E como que aí, muitas vezes essa mulher gestante, ela vai estar em acompanhamento ali com o ginecologista, né? Não necessariamente com o endócrino, mas como que normalmente é feita essa triagem? Porque tem uma dosagem que você faz especificamente no período da gestação, e como que você vai desconfiar desse desenvolvimento da diabetes gestacional? Perfeito. Esse rastreamento do diabetes gestacional, ele é feito com muito rigor por todos os obstetras, né, que acompanham as suas gestantes. Já é feito ali no momento em que sabe que a mulher está grávida, uma glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum, ela deve estar menor do que 92. Se assim estiver, essa mulher depois é reavaliada com 24 semanas de gestação, através do teste oral de tolerância à glicose, que é aquela curva glicêmica conhecida assim. Que eles adoram. E pode ser reavaliada aí com 32 semanas de gestação. Então, esse controle para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ele é muito bem feito. Perfeito. E aí, quais são as principais complicações da diabetes? Aí a gente tem as complicações, principalmente aí do ponto de vista dos nossos vasos sanguíneos. Então, tem tanto a microcirculação quanto a macrocirculação, digamos assim. Então, para a microcirculação seriam retinopatia, que são alterações oculares, nefropatia, que são alterações do rim, neuropatias, e a gente tem principal risco, vamos falar do principal tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, são mais uma vez as doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes o que eu comento com meus pacientes é, olha,
O diabetes, propriamente dito, ele não vai te causar tantos problemas, como eles dizem, que às vezes, doutor, eu vou morrer de diabetes, ou eu vou ter um problema mais sério decorrente do diabetes. Não, é a doença cardiovascular que mais mata ou adoece essas pessoas que têm diabetes. Então, a principal consequência são as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, então até mesmo as arritmias que podem acontecer nesses pacientes. Essa retinopatia, né, gente, essa doença da microvasculatura que é responsável aí pela cegueira, pela nefropatia, que é responsável pela doença renal crônica levando à hemodiálise, então das amputações e, por consequência, as doenças cardiovasculares. E hoje a gente sabe que existe, do ponto de vista cardiovascular, né, existe diabetes e existe diabetes, porque antes a gente muito falava assim, é diabético, é alto risco. Né, ponto. Claro, ele é um paciente, aliás, é um paciente de muito alto risco. Hoje em dia a gente pode reclassificar, porque existem pessoas que acompanharam essa diabetes de forma diferente. Eu até tenho 2 casos muito emblemáticos no consultório. Eu atendi um paciente de 26 anos, que ele, nesse caso, era um diabetes tipo 1 de muitos anos. Um menino muito cuidadoso, que vinha com um diagnóstico de diabetes na infância e os exames, ele foi para um check-up cardiovascular, né, porque tinha essa diabetes de longa data, desde os 12 ele tinha 26, e ele não tinha nenhuma doença aterosclerótica, ele era super bem controlado, é um cara que lida, assim, passou pelas fases iniciais ali da diabetes de confronto e tudo, mas hoje em dia não tem nenhuma consequência, eu digo, cardiovascular ainda, né, de aterosclerose e tudo. E um outro paciente que a mesma idade, um super descompensado, que já estava com catéter de diálise e já tinha amputação de um dedo, né? Então, assim, extremamente mal compensado ao longo da vida, né? E o outro super bem compensado. Isso vai diferenciar total para as consequências, né, da diabetes. Que é justamente o tempo que essa pessoa fica em hiperglicemia, né? Então, esse tempo que ela fica em hiperglicemia tem um impacto sobre os riscos de desenvolver essas complicações do diabetes. Porque é uma doença que ela falando, por exemplo, da diabetes tipo 2, que mais uma doença crônica, silenciosa, e por isso, muitas vezes, a nossa dificuldade de mostrar a importância, né, que vai dar, se você não rastrear, vamos dizer assim, né, se você não ir atrás do diagnóstico, ela pode ficar ali quiescente durante muito tempo e já ter as consequências, né. É um atraso aí, que os estudos mostram, de 4 a 7 anos. Né? Quando eu vou diagnosticar um diabetes tipo 2, esse indivíduo, em média, já tem esses níveis de glicose elevadas por 4 a 7 anos e não apresentava nenhum sintoma. E essa pode ser uma janela de oportunidade de ter ou não consequência cardiovascular para o futuro, né? Perfeito. E como é feito esse tratamento da diabetes? Tanto aí do ponto de vista não farmacológico, né? E como o farmacológico. O não farmacológico, a gente vai de volta aí para a questão do estilo de vida. Alimentação, exercício físico, gerenciamento do estresse, sono. E aí esse indivíduo ele precisa passar por uma equipe multiprofissional, né? O ideal, né, no mundo ideal, esse indivíduo ele vai passar pelo nutricionista, vai ter uma dieta muito focada no controle da sua glicemia, com todos os macronutrientes adequados, micronutrientes também. Exercício físico, ele precisa passar, especialmente se for uma pessoa que tem diabetes tipo 2, precisa passar por uma avaliação cardiológica prévia, para eu saber o quanto de exercício físico, se ele está apto ao exercício físico ou não, porque às vezes esse é um momento que a gente às vezes diagnostica alguma doença, por exemplo, arterial, coronariana, e que precisa intervir antes desse indivíduo fazer um exercício físico, por exemplo. Quando a gente vai avaliar, como você mesmo disse, né, o diabetes tipo 2, ele é um espectro muito amplo. Eu pego indivíduos com diferentes níveis aí de controle glicêmico. Se eu pego logo no início, eu posso controlar esse diabetes em algumas pessoas no início do diagnóstico apenas com mudanças do estilo de vida. Então, alguns pacientes a gente consegue controlar até mesmo sem tratamento farmacológico com uma perda de peso. Quando não, a gente vai entrar aí com os hipoglicemiantes orais. Então, existem metas estabelecidas de hemoglobina glicada, que já vem aí de grandes consensos estabelecidos. De acordo com a faixa etária, existem níveis de hemoglobina glicada que a gente vai utilizar, que é um exame em que mede a porcentagem de açúcar do nosso sangue. E a partir desse nível, eu vou definir o tratamento com medicação via oral
Ou, se eu não conseguir atingir a meta nesse indivíduo, que fez tudo o que foi necessário, não atingiu a meta, a gente pode precisar do uso de insulina. Esse uso de insulina de cara, ele acontece a depender do caso? Acontece, né? Então, especialmente se a gente pega ali o indivíduo, então vamos falar da hemoglobina glicada, né? Se a gente tiver uma hemoglobina glicada acima de 6,5, ela já fecha aí um diagnóstico de diabetes tipo 2, se eu tiver um outro exame aí junto também alterado, como uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. Nesse indivíduo, se ele chega para mim com uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 9, dependendo dos sintomas, da idade, de quem é esse indivíduo, às vezes eu só vou conseguir melhorar essa condição dele com o uso de insulina. E não necessariamente eu precisarei manter essa insulina ao longo do tratamento dele, que é algo que é muito importante a gente esclarecer. Isso que eu ia te pedir para você falar. Muitas vezes você vai iniciar, mas você não necessariamente vai precisar manter, né? Porque é isso que a gente fala. Qual é a urgência? Estamos com urgência, vamos controlar a urgência e depois vamos ajustar, né? Fala um pouquinho sobre Que os isso. pacientes têm muito medo disso, né? É. Então, às vezes eles chegam com diabetes extremamente descompensado, muito sintomáticos, emagrecidos, com aumento do apetite, com aumento da sede, fraqueza, e especialmente isso acontece muito no idoso, uma fragilidade muito grande, e a insulinoterapia, ou seja, a terapia com insulina, é que vai reverter esse quadro. Aí, uma vez que a gente estabiliza esse paciente, a gente vai avaliar, e muitos deles a gente pode migrar para o uso de hipoglicemiantes orais. E é uma coisa que a gente precisa realmente ter uma comunicação muito acessível aos nossos pacientes, quando a gente vai explicar que a gente vai iniciar um tratamento com insulina, porque ele já chega muito fragilizado com esse diagnóstico, que muitas vezes ele não sabia que tinha, porque é uma doença silenciosa, e de cara ele já pensa, vou usar uma insulina, e a crença que existe na população é que o uso de insulina geralmente está associado com uma complicação. Então, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma amputação, ou eu vou para uma diálise. Por quê? Porque antigamente era muito atrasado esse diagnóstico, né? Demorava-se muito para controlar a glicemia dessas pessoas com esse quadro mais agudo. E quando se controlava, ela já tinha complicações. Hoje não. A gente já explica para o paciente, a gente vai usar agora para tirar aí dessa urgência do seu controle glicêmico e a gente vai avaliar depois, posteriormente, migrar para o uso de tratamento via oral, né, com medicações via oral. E como é feito hoje essa questão da pré-diabetes? Ela existe a pré-diabetes? A gente fala sobre pré-diabetes ou a gente... Não, o paciente já tem ali uma deficiência, seja dela da entrada dessa insulina na célula ou por deficiência dessa produção. Como que a gente lida com pré-diabetes? Porque muitas vezes o paciente fala, eu tenho um pré-diabetes, ou já tem um diabetes. Como que é feita essa diferença? Então a primeira coisa, o que é o pré-diabetes? Como é que a gente faz um diagnóstico de pré-diabetes? A gente faz através de alteração de glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou um teste oral de tolerância à glicose. Então o indivíduo tem que ter 2 desses exames alterados. Então, eu vou considerar que o indivíduo tem um pré-diabetes. Se ele tiver uma glicemia de jejum aí entre 100 e 100, menor que 126, se ele tiver uma hemoglobina glicada aí de 5,7 até um 6,4, ou se quando ele faz aquela curva glicêmica, 2 horas depois daquela curva, ele tem aí uma glicemia entre 140 e menor que 200. Então, esse indivíduo, ele não tem um quadro de diabetes, ele tem um diagnóstico de pré-diabetes, ainda não é considerado uma doença, mas a gente sabe que já tem uma repercussão cardiovascular, para a saúde cardiovascular desse indivíduo. E essa é uma situação extremamente importante para eu já começar a atuar, porque eu consigo evitar que esse indivíduo evolua para um quadro de diabetes tipo 2. E a gente tem visto, felizmente, um número cada vez mais frequente de diagnóstico de pré-diabetes do que diabetes, porque as pessoas estão fazendo exames com uma frequência maior. E aí tá o pulo do gato, né? Porque nessa fase você vai iniciar um tratamento, né? E esse tratamento, algumas vezes, pode ser medicamentoso também. Exatamente. Né? Exatamente. Porque muitas vezes, claro, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas às vezes a pessoa fala assim, né? Não, eu só tenho um pré-diabetes. Né? A gente já sabe que a evolução para o diabetes, você está no caminho, você está caminhando para tal. Então, você dar esse pulo do gato, já iniciar o tratamento nessa época é muito importante. Né? E já tem trabalhos mostrando que o pré-diabetes, ele já tem, como eu te disse, uma repercussão para a saúde cardiovascular desse paciente, né? Então, não é só um pré-diabetes, a gente precisa ter esse alerta aí para o paciente, né? Tudo que a gente chama de pré, tem o pré-hipertenso também, que às vezes a gente fala, esse
130/80 já tá ali, não tá uma pressão completamente normal, né? Se você mantém esses níveis sempre. E aí, vamos falar um pouquinho, quem tem, sobre a alimentação, né, da diabetes. Como que é essa alimentação? Quem tem diabetes nunca pode comer um doce? Vamos pensar no diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, em que a pessoa usa insulina, ela vai fazer uma contagem de carboidratos, ela pode comer o doce, então ela vai aplicar uma insulina que cubra aquela ingesta daquele doce, né? Agora, no diabetes tipo 2, isso é um pouquinho mais complicado, especialmente se ele estiver usando hipoglicemia antioral. Ele não está usando insulina, o que a gente orienta é que ele evite ao máximo, né? Ou se ele for usar, for comer algum doce, que ele coma preferencialmente com adoçantes. Aí, sem criar polêmicas, né? O uso adequado de um adoçante, sem exageros. Ou seja, se a pessoa tem diabetes, seja o diabetes tipo 1, seja o diabetes tipo 2, a dieta dela, ela deve ser igual a minha, igual a sua, Yara, uma dieta equilibrada, uma dieta saudável. É óbvio que essas pessoas, elas têm que ter uma visão um pouquinho maior, porque justamente o problema delas é regular a quantidade de açúcar no sangue. Então, elas têm que ficar muito atentas com essa ingesta realmente de doce. Mas não precisa ficar apavorado com carboidrato, né? Porque De parece jeito que não, carbofobia, né? parece que o carboidrato é assim o inimigo, assim, né? E não necessariamente. Depende do carboidrato, do tipo de carboidrato, como que é feito Aí, o equilíbrio. exatamente. E aí, o mais importante, quando essa pessoa monta o pratinho dela ali, que vai ter verduras, legumes, proteínas e carboidrato, importante é a gente saber a ordem com que essa pessoa vai comer. Então, tem trabalhos científicos mostrando isso, né? Então, se essa pessoa começa a comer ali pelas fibras, pela salada, um pouquinho de proteína e depois ela vai para o carboidrato, ela consegue diminuir o efeito desse carboidrato sobre a sua glicemia. Então, não necessariamente ela precisa comer toda essa salada, proteína e depois ir para o carboidrato. Mas se ela seguir essa ordem, ela consegue também minimizar o impacto sobre a sua glicemia. É como se essa fibra ela tivesse um efeito ali de absorvendo mais lentamente, Perfeito, evitando sem aquele ter um pico, né? Isso. Evitando aquele pico de glicemia, né? Exatamente. E é possível prevenir essa diabetes? Qual a importância aí também, mais uma vez, né, dos fatores genéticos, do ambiente, dos hábitos e tudo? O diabetes tipo 1 a gente não consegue prevenir, porque é genético, né? Mas o diabetes tipo 2 sim. Então, se o indivíduo sabe que ele tem uma história familiar de diabetes, é muito parecido ali com a questão da obesidade. Se sabe que tem uma história familiar de diabetes, é importante que esse indivíduo mantenha o seu peso corporal, mantenha uma alimentação saudável, pratique exercício físico, não fume, tenha uma ingestão de bebida alcoólica e bastante pontual e controlada, então que ele tenha um estilo de vida saudável. A mulher, por exemplo, a gente sabe então que a gestação já é uma condição que favorece um ambiente ali em que a insulina tem uma maior dificuldade para agir. Então, na gestação, controle de peso, uma alimentação saudável também podem ajudar na prevenção do diabetes mellitus gestacional. Perfeito. E, mais uma vez, existe cura? Não. Falando aí, vamos diferenciar, né? Da diabetes tipo 1 é bem óbvio, né? É uma condição crônica, né? Porque existe uma falência, né? Mesmo da produção de insulina, mas falando da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, então, mais uma vez, uma doença crônica que não tem cura, mas tem remissão. Então, em alguns pacientes, a gente consegue, especialmente quando é um diagnóstico mais precoce, um diabetes tipo 2 mais brando, muito associado ali com sobrepeso, obesidade, a gente pode conseguir fazer com que esse paciente melhore o estilo de vida, tenha uma perda de peso e até retirar as medicações via oral que porventura ele esteja utilizando. E ele vai ser monitorizado, né? A cada 3, 6 meses, se ele mantiver os valores de glicemia e hemoglobina glicada dentro aí de parâmetros, uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7, uma glicemia de jejum abaixo de 126, ele pode ser considerado como tendo uma remissão do seu diabetes. Mas se ele voltar para o estilo de vida anterior ao seu tratamento, ele pode voltar a ter diabetes tipo 2 e necessitar das medicações, né? Exato. E até falando a respeito da cirurgia bariátrica, né? Porque Perfeito. se fala muito, é uma cirurgia curativa da diabetes, né? Fala um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes a cirurgia bariátrica ali é um meio de controle, né, de uma doença crônica, paciente com várias comorbidades, com níveis de obesidade, diabetes e complicações que necessitam de uma intervenção mais drástica, né, mas esse paciente pode voltar a engordar.
Exatamente. E aí, na cirurgia bariátrica, a gente observa uma melhora, uma remissão aí do diabetes com retirada de todas as medicações, geralmente quando esse indivíduo tem um tempo de diabetes de diagnóstico não muito longo, geralmente aí abaixo de 6, 8 anos de diagnóstico. Mas é como você disse, não existe cura, assim como a obesidade também não existe cura. Então, se o indivíduo fez uma cirurgia bariátrica para o tratamento da sua obesidade e ele tem um reganho de peso, ele volta a ser portador de obesidade e se ele tinha diabetes tipo 2, ele volta a ser portador de diabetes tipo 2. Exatamente. Acho que é isso, Ju. A gente deu uma visão geral a respeito de diabetes, que é uma doença muito importante aí na população. E você queria deixar mais alguma mensagem a respeito dessa doença? Eu acho que é isso que a gente falou durante todas as considerações, né? Que é o estilo de vida. A gente consegue fazer a prevenção dessa doença que é silenciosa, em que os níveis também, crescimento, os níveis de pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2, especialmente em crianças e adultos jovens, por conta do excesso de peso, a gente tem observado isso, tem sido alarmantes. Então, é uma doença que a gente consegue fazer a prevenção através do estilo de vida. Então, a gente precisa estar sempre atento a essa questão do estilo de vida. Mais uma vez, estilo de vida, né? Mais uma vez. Então é isso, gente. A diabetes, ela faz parte de um grupo de doenças crônicas, né? Não transmissíveis. E ela está intimamente relacionada ao seu estilo de vida. A alimentação saudável e prática de atividade física são fundamentais na prevenção dessa doença e mesmo no seu tratamento. Agora, a diabetes, apesar de ser uma doença que pode ser extremamente agressiva, ela não é um atestado de falência terminal. Os tratamentos evoluíram muito, existem muitas formas de se tratar e de você ter um controle, e não existe a cura, como a doutora Juliana falou, mas existe a remissão, e isso é algo extremamente plausível. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas continuarem tendo informações de qualidade, Ju. Então, eu tenho ali um Instagram, que é o Juliana Delfino Endócrino. Perfeito. E eu queria, mais uma vez, pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, curtirem, para essa informação atingir muitas pessoas. O meu Instagram é doutora Yara Aguiar. Por favor, me sigam lá também. Falo da minha rotina, falo sobre doenças cardiovasculares. E esse foi mais um Por Você de Coração.